Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meu irmão, se você um dia já se perguntou qual é o preço da idolatria, eu diria que esse vídeo é a resposta. O Brasil é um país extremamente rico e rico de verdade. Se você pegar, meu irmão, mesmo você que não acredita nisso, que acha que é conversa de nacionalista fanático, dê uma olhada quanto de alimento o Brasil produz todos os anos. Nós fabricamos tanto alimento que a gente importa, a gente vende. Você pega do petróleo a pedras preciosas, você vai ver que o Brasil é rico nisso também. Ainda vou mais fundo, não falta água, tudo que você planta dá e dá com abundância o ano praticamente todo. Diferente de outros países da Europa, por exemplo, que eles têm a época para plantar, para estocar alimentos, para poderem sobreviver em épocas mais frias. Tudo congela, tem menos sol. O Brasil não tem nenhum desses problemas. Mesmo assim, eles convenceram as pessoas que nós somos um país pobre e precisamos de investimento de fora. Mas, ao mesmo tempo, permitimos que esses que trazem esses investimentos de fora digam por quanto devemos vender a nossa, escute bem, a nossa mercadoria. É o caso do petróleo. Nós temos petróleo em abundância. Cada vez se descobre mais e mais que as reservas da Petrobras realmente são enormes. Só que elas não são mais da Petrobras, porque eles estão entregando a preço de banana. Você vê que vende e não consegue pagar nem sequer um mês da famosa dívida. Essa que precisa, que o Dr. Ernesto falou tanto, que precisava de uma auditoria da dívida pública. Os liberais, os entreguistas, fazem de conta que essa possibilidade simplesmente não existe. E o pior de tudo é que eles convenceram as próprias pessoas que eles estão sacrificando, eles convenceram essas pessoas que tem que ser assim, que elas têm que abrir mão dos direitos delas. O próprio Bolsonaro fez campanha falando isso. Olha, o problema do Brasil é que se tem direito trabalhista demais. Nas palavras dele, ele chegou a dizer assim: o salário é pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Falando que teria que diminuir, né? Você sabe que o salário mínimo tem o nome de salário mínimo, porque é o mínimo para sobreviver, de acordo com os próprios economistas do governo. Mas mesmo assim eles criaram a possibilidade de te contratar mais de 3 vezes por semana com um salário abaixo disso. Como é que se sobrevive ganhando uma miséria? O resultado é o país empobrecendo cada vez mais. E aqui está mais uma proposta dessas, na dica do nosso irmão Silvomar Ramos. Desde já fica nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E a matéria dele diz o seguinte, é uma matéria do R7, de 13 de dezembro de 2021. Estudo propõe extinção, multa do FGTS e trabalho todo domingo. Estudo do governo propõe diversas alterações nas leis trabalhistas, entre elas a extinção da multa do FGTS e trabalhar todo domingo, trabalhar sem receber. Isso aqui é o que vai trazer de volta à esquerda. Lula vê uma coisa dessa aqui, meu irmão, e tá criado o discurso dele. É por isso que eu digo que o Bolsonaro sem o Lula não existiria e vice-versa. Parece, inclusive, as duas faces de uma mesma moeda. Olha que absurda essa matéria, meus irmãos. Após um estudo solicitado pelo governo, diversas mudanças na legislação trabalhista podem ocorrer futuramente. Mudanças como a extinção da multa do FGTS e trabalhar todo domingo. Essas são sugestões que estão gerando muita discussão. As mudanças sugeridas pelos estudos foram muitas. O estudo propõe 330 alterações em dispositivos da CLT, que vão desde a inclusão de 110 regras a alteração de 180 e a revogação de 40 delas. Vamos te apresentar pontos polêmicos deste estudo feito pelo Grupo de Altos Estudos do Trabalho, GAET, e explicaremos mais sobre esse estudo que tem finalidade de realizar uma nova reforma trabalhista. Meus irmãos, chega a ser cansativo falar de reforma trabalhista porque desde que foi feito, e eles diziam que se não fosse feito o país quebrava, e ao mesmo tempo existia uma contradição gritante nisso, que só vê quem de fato é um analfabeto, quem não entende nada do nada com nada. Porque nós explicamos nos nossos vídeos. Ao mesmo tempo que os políticos dizem que precisam sacrificar o mais velho, precisam sacrificar a renda do mais pobre, eles não dão um exemplo. O país só está quebrado para esse lado da sociedade, porque as regalias deles, verba para a campanha, tudo continua sendo mantido. Qual foi o direito, qual foi o benefício que um político perdeu? O que foi cortado dos juízes do STF, que dão gastos milionários todos os meses, como mostra a denúncia do próprio Jorge Cajuru? O que foi cortado desses homens? As regalias continuam. A farra da lagosta continua em ambos os lados. E como é que o pobre pode acreditar que isso tem que ser feito? Justamente
o dinheiro que circula na nossa economia, porque o pobre, quando ele ganha o dinheiro dele, o salário suado do mês, ele não vai para Bahamas, ele não tem offshores como o ministro Paulo Guedes tem lá no exterior. O pobre vai comprar carne, feijão, vai pagar a conta de água, de luz, ao dono da venda. Não é isso que o pobre faz? O salário dele mal dá para honrar as dívidas, então esse dinheiro ele fica circulando. É uma sandalinha que ele compra, aquele fabricante local, é uma blusinha que a vizinha vende lá no seu banquinho na feira. É assim que o pobre vive. Ele não fica estocando dinheiro como os ricos fazem. Inclusive, tem até bancos, né, indo para Portugal, indo para a Europa, abrir contas especiais para brasileiros, porque quando a situação fica ruim, eles vão todos para lá, não guardam o dinheiro deles aqui por causa da inflação, eles guardam lá. Então, justamente quem não tem culpa nenhuma das coisas estarem assim, quem é vítima, é que é sangrado. Essa matéria continua dizendo: o estudo do governo foi feito sob encomenda do governo federal para avaliar a possibilidade de uma nova reforma trabalhista. Foi realizado por um grupo do Instituto pelo Ministério do Trabalho e Previdência, com a justificativa de fomentar o mercado de trabalho. Eles dizem aquela mesma mentira de sempre. Olha, a gente corta isso, a gente corta aquilo e vai gerar mais empregos. E eu pergunto a você, já mexeram? Gerou mais emprego? Você conseguiu emprego? E eu pergunto a você, isso aconteceu, meu irmão? Ou eles estão te fazendo de trouxa? A resposta é óbvia. Esse estudo trouxe muitas partes polêmicas, mas hoje o grupo de altos estudos do trabalho GAET foi dividido em 4 partes para a elaboração de propostas sobre economia e trabalho, direito do trabalho e segurança jurídica, trabalho e previdência, liberdade sindical. O GAET concluiu esse estudo com um documento de 262 páginas, propondo 330 alterações em dispositivos da CLT, desde a inclusão de 110 regras, a alteração de 180 e a revogação de 40 delas. Muitas alterações polêmicas foram propostas. Uma delas, trabalho todo domingo. Esse estudo sugere a alteração do artigo 67 da CLT para determinar o seguinte: não há vedação ao trabalho em domingos, desde que ao menos uma folga a cada 7 semanas do empregado recaia neste dia. Segundo as leis atuais, para um profissional trabalhar aos domingos, é necessário estar na lista de atividades autorizadas pela Secretaria Especial do Trabalho ou possuir autorização de entidade sindical, mediante a convenção ou um acordo coletivo. Então eles querem mudar isso. Você vê que muitas pessoas que trabalham em shoppings, em lugares de lazer que abrem ao domingo, é um dia que os funcionários gostam porque eles recebem por fora, eles trabalham, mas recebem por fora. Com isso aqui aprovado, eles não mais receberiam. Então veja que a ideia deles aqui é trazer um trabalho bem parecido com a China. Lá na China tem muito emprego, tem muitas empresas trabalhando lá. Por quê? Porque o salário é um salário de miséria. Então grandes grupos financeiros podem abrir suas fábricas lá, ganhar muito dinheiro às custas do sangue e suor das pessoas, pagando o mínimo possível. E eu disse para vocês, tem um vídeo aqui dizendo que o Brasil seria a nova China. Eu falei isso para vocês e você está vendo isso agora se tornando uma realidade. Mais uma das diversas partes polêmicas desse estudo é a extinção do pagamento da multa rescisória após a demissão de um funcionário e a criação de um fundo único composto pelo FGTS e o seguro-desemprego. Outra alteração proposta é que, ao invés do seguro-desemprego ser pago após a demissão, os recursos seriam depositados ao longo dos primeiros 30 meses de trabalho do empregado. Os trabalhadores que recebem um salário mínimo teriam que contribuir com 16% do valor recebido, o dobro da contribuição exigida das empresas para o FGTS. Então, meu irmão, só isso aqui, meu irmão, só isso aqui era para parar o Brasil, meu irmão. Não precisa de caminhoneiro, não precisa de ninguém, era só cada um fazer a sua parte. Olha, eu vou parar. Se houvesse consenso, unanimidade, era possível fazer muita coisa. Os caras param a matéria por aqui porque vai ficando polêmico demais, entende? E não é interessante que você fique a par de tudo, mas são 330 alterações nada boas pra você, meu irmão. Você que ainda concorda, preste atenção, porque eles não vão alterar lá o salário deles, porque eles não vão diminuir regalias. Veja só quanto é que esses caras recebem de auxílio paletó. Não tem cabimento uma coisa dessa. Meu irmão, essa multazinha que a gente recebe, né, quem trabalha de carteira assinada, ela é responsável por fazer muita gente sobreviver. Eu lembro nos meus tempos de assalariado mesmo, o que me salvou foi isso. Quando eu recebi a minha multa, não lembro agora se foi eu ou foi minha esposa, mas quando a gente recebeu esse valor, a gente comprou uma moto. Lembro como hoje, uma CG 150. E eu fui rodar mototáxi durante o dia e fazer entrega durante a noite, pra gente conseguir honrar as nossas dívidas e alimentar nossa família, inclusive nosso filho pequeno. Quem nos salvou foi o seguro-desemprego e a multa que a empresa pagou por demitir, mais do que justo. Mas esse governo das trevas, esse governo servo de Satanás,
Ele quer acabar mesmo com o pobre. E você não espere que eles falem com todas as palavras, mas eles demonstram isso em cada ato, inclusive falando, mas de forma disfarçada. O Paulo Guedes deixou claro que o que ele sente é ódio quando vê um pobre frequentando os mesmos lugares que eles. Eu sou totalmente contra a esquerda, mas quando a esquerda fala sobre isso, infelizmente eles estão falando de um fato. Isso também não quer dizer que você deve eleger de novo a esquerda. Preste atenção, meu irmão. Não vai por esse lado. Agora, que é fato que esses caras não gostam de pobre. O pobre para eles tem que ficar no seu devido lugar, passando fome, passando necessidade e implorando migalhas da mesa deles. Então, quando o Paulo Guedes disse aquela frase infeliz que ele colocou, não foi uma frase infeliz do ministro, que ele disse, não, era uma farra danada, era empregada doméstica indo pra Disney. Qual é o problema dela trabalhar, suar e querer ir pra Disney? Por que é que ela tem que ficar onde ele quer que ela fique? Então, só por isso, você vê que o Brasil é como é, porque tem uns líderes que representam muita gente que pensa assim, meu irmão. Hoje, eu tenho um carro que eu sempre sonhei, que era o Camaro. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi um patrão meu, e quando eu falei do preço, eu digo, é uma pena que no Brasil esse carro seja tão caro. E ele disse, não, mas tem que ser caro mesmo, senão todo mundo tinha. Então ele não gostava do carro pelo que o carro era. Aliás, o idiota não sabia nem quantos cavalos tinha o motor, só sabia que era um motor grande. Ele comprou só por status e achava bacana que ele fosse caro e não fosse acessível para todas as pessoas. Eu, como dono, digo justamente o contrário. O carro não tem nada que justifique o seu preço. Deveria ser muito mais barato, é porque existe uma farra Brasil. Com esse pensamento mesquinho, meus irmãos, de não querer o nosso irmão, que é igual a nós, por esse pensamento mesquinho de boa parte da sociedade, principalmente a alta sociedade brasileira, meus irmãos, é que a gente tem essas aberrações como governadores, como presidentes, como prefeitos. Veja bem essa imagem aí que eu estou apresentando para você, que ela é a pura verdade. Não interessa se você é gordo, se você é marombado, se você é magro. No final, todos nós acabamos exatamente igual, meus irmãos. Então, por que tanta diferença? Por que tanta divisão? A gente chega e vai embora do mesmo jeito, todos nós, todos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, uma grande verdade. Esse país ele nunca vai mudar enquanto a gente não cuidar dos mais humildes e dos mais necessitados, que são a mola propulsora de fato desse país. É os que geram riqueza real. Entende? Esses banqueiros que ficam aí criando dinheiro em computadores, esses caras só geram dívida, prejuízo. Agora o trabalhador não. Ali é riqueza real. Olha, toma esse valor aqui e faz isso pra mim. Olha, conserta isso aqui que tá quebrado. Toma o dinheiro, quanto é? Tanto. Pronto, paguei. Isso é riqueza real. Dinheiro que o banco gera quando você pega um empréstimo, quando você paga uma conta, ele vai lá e dobra o valor com a promessa que você vai pagar aquela dívida. Isso não é riqueza real. Isso é prejuízo, isso é endividamento para a nação. E o povo simplesmente não entende isso. Eu digo para vocês que os filhos dessa elite, eles vão lá para fora, não aprender a administrar um país, não aprender uma liderança. Eles vão lá para fora, serem doutrinados, entram inclusive em sociedades secretas para vir para o seu país e entregar. Eles acreditam firmemente no que eles fazem, porque eles são doutrinados, eles recebem quase que uma lavagem cerebral. Olha, não existe isso de desenvolver seu país, não existe essa de valorizar os bens, você tem que seguir o mercado, porque senão o mercado dá um jeito. Mesmo quando se trata de matérias-primas como o nióbio, que é insubstituível. Quanto mais avançamos tecnologicamente, e eu já disse isso mais de uma vez, mais se vê os benefícios do nióbio. Vai vir agora a bateria feita com nióbio, e o nosso é de primeira qualidade, e ela recarga em tempo recorde e passa muito mais tempo funcionando. Então todas essas coisas, você vai vendo cada ponto, o Brasil deveria ser potência mundial. É na questão dos minérios, é na questão da energia, é na questão de alimentos, e mesmo assim o país continua de joelhos. É um absurdo existir fome em um país desse, que gera tanto alimento, é simplesmente absurdo. Um país que abastece o mundo de fato, e tem gente passando fome aqui. Por quê? Pela mal distribuição de renda, porque esse grupo seleto vive justamente de explorar as nações como o Brasil. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber, você que é trabalhador, mesmo você que nunca trabalhou, mas que sabe que seu pai, que sua mãe, que alguém na sua casa soa pra caramba, ainda em vez de ser ajudado, querem massacrar essa pessoa. Fala aí, meu irmão, o que é que você sente? Porque eu realmente fico indignado. Graças a Deus, hoje eu não dependo de salário mínimo, mas dependi muito na minha vida e eu não posso jamais esquecer dos meus irmãos que ainda hoje dependem. Então serei contra qualquer governo, serei contra qualquer pessoa que vier com essa ideia, que é uma ideia de jirico. E digo mais, a lei do homem é falha. Às vezes a gente passa batido, mas a lei de Deus, meus irmãos, triste dessas pessoas no dia do julgamento. Triste dessas pessoas que esquecem que cada um vai pagar pelos seus atos. Eu não queria ser eles, meus irmãos.
não queria. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais você que nos prestigiou com a sua audiência. A gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Não esquece que temos 2 produtos aí do Astra Christine, tá certo? O audiobook do carro e o e-book. Lá tem todos os detalhes do projeto dele. E ao comprar esses produtos você financia os nossos vídeos e participa do sorteio gratuito desse carro. Você recebe de 1 a 3 números, tá certo? Então tá aí, link na descrição. Você compra pela Hotmart e pode até dividir no cartão. Fiquem todos com Deus, agora sim, fui!